Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Alguns jogadores no departamento médico, outros atletas treinando neste período até chegar aí o descanso das festas. O Cruzeiro se preparando para a próxima temporada, busca por reforços no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira. Deixa eu começar aqui com um panorama de Toca da Raposa 2, porque temos alguns jogadores fazendo tratamento, outros treinando. E uma boa notícia é que o Janderson, por exemplo, o zagueiro Janderson, jovem, do Sub-20, quem não se lembra, ele chegou a estrear no profissional naquele jogo contra o Vasco, lá em Uberlândia. Depois, em um treinamento, ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Passou por cirurgia e pode ser uma opção para o começo de temporada. Claro que com toda aquela cautela, com todo aquele cuidado, mas ele vem treinando esses dias na Toca da Raposa 2 e em companhia dele, o Neisser Vidiarreal. O Vidiarreal vai treinar aí durante um período, né, até a saída aí para o período de festas e para se apresentar depois no início do ano e já começar aí a ficar à disposição do técnico Tite. E além disso, temos Marquinhos, Pedrão e o Sinisterra fazendo tratamento, cada um com a sua lesão. O Marquinhos e o Pedrão, lesões importantes aí de joelho, e o Sinisterra, aquele edema, vai se recuperar aí os próximos dias e também deve ser liberado para o período de férias. Jogador que dos males o menor, né? Não teve nenhuma lesão importante. Temos outras informações importantes também sobre garotos do Cruzeiro. O Cruzeiro definiu que Rodriguinho, Tevez e Vitinho vão se apresentar no dia 2, naquele primeiro grupo ali que vai iniciar o Campeonato Mineiro, mas tem outros atletas que os futuros ainda estão sendo definidos. Por exemplo, o João Pedro, atacante, todo mundo se lembra daquele gol contra o Atlético Mineiro na Arena, ele está indo em definitivo para o Londrina. O João Pedro, o Cruzeiro vai manter 50% dos direitos econômicos do atleta. Essa ida dele em definitivo foi noticiada primeiro pela Rádio Tatiaia, a gente confirmou e avançamos aí nesses detalhes. O Cruzeiro mantém 50% dos direitos econômicos do jogador. Já os volantes Ian Lucas e Josefer e o atacante Arthur Viana, eles estão retornando de empréstimo. A princípio não se apresentam com este grupo para iniciar o Campeonato Mineiro, e o clube vai definir aí a situação dos atletas provavelmente no início do ano, se serão reemprestados, se eles podem aí talvez ganhar até uma chance neste início de Campeonato Mineiro. A princípio não, mas tudo pode mudar e aí vamos acompanhar. E sobre os garotos, os crias da Toca, o Hickman, o Ryan Leles e o Kaique Kenji, eles estão treinando com o Sub-20, eles que estavam aí no profissional, e o Cruzeiro vai definir ainda quem vai para a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa São Paulo Sub-20, e quem fica para estar neste grupo que vai começar o Campeonato Mineiro. Então, o Cruzeiro está definindo isso, tudo em conversa com o técnico Tite e todo o departamento de futebol, que tem aí Pedro Júnior, tem o Rodrigo Ramos, tem o próprio Joaquim Pinto. Cruzeiro trabalhando para acertar todas essas questões para voltar aí bem na próxima temporada, com tudo já estabelecido. Hoje o Cruzeiro anunciou a liberação do Bolassi, informação que a gente já tinha trazido. Bolassi que vestia a camisa 11 e a turma já começou aí, porque o Tietê Arroio, Kenny Arroio, acabou postando ali. Ele até postou uma foto do Neymar, obviamente tem nada a ver, né? Neymar e Cruzeiro, mas é porque ele gosta muito do Neymar. E o Neymar
nos tempos de Barcelona, que ele postou inclusive com a camisa 11 e ele postou o número 11 e um emoji lá, então pode ser que ele fique com o número que era de Bolasie na próxima temporada, deixando a camisa 99 e indo para a camisa 11 no começo da temporada. O Cruzeiro deve confirmar essa questão, vai confirmar também qual número vai vestir o Neisser Vidiarreal e se tem alguma mudança de numeração no elenco. Então, vamos acompanhar tudo que vai ser feito aí neste planejamento. E eu sei que todo mundo quer saber sobre reforços. É importante a gente dizer aqui o seguinte, e eu sei que vai ficar repetitivo, mas é para a turma ficar bem atenta, porque o Cruzeiro não vai sair contratando um monte de jogador. Chegou aquele período em que o Cruzeiro tem uma base montada, que a diretoria vai trabalhar para não negociar ninguém que é tido aí pelo técnico Tite como jogadores importantes, jogadores fundamentais, e aí são os titulares, e além disso alguns outros também. Então o Cruzeiro tem uma base mantida e quer reforçar de forma pontual, que é o que a gente sempre fala. O que isso significa? Buscar jogadores para agregar mesmo ao elenco, para ter um elenco mais forte, porque quando o Cruzeiro fica ou ficou, né, durante 2025 sem uma peça ou outra, acabou tendo muita dificuldade. Então, os passos que estão tendo agora, eles são os seguintes: reuniões, comissão técnica do Tite, departamento de futebol do Cruzeiro, para ajustar tudo. Com o Leonardo Jardim, o que acontece? O Cruzeiro tem tudo mapeado. O mercado com o Joaquim Pinto tem um mapeamento de bons jogadores, boas opções, jogadores que precisam fazer determinado investimento para trazer, e aí é acertar com a comissão técnica do Tite quais são as prioridades para se atacar, e aí o Cruzeiro vai ao mercado para tentar estas contratações. Então, será assim que o Cruzeiro vai conduzir este período de janela, pensando aí na montagem do elenco para começar 2026. O Cruzeiro não deve abrir, inclusive, quais são os setores, o que o clube pretende fazer no mercado, mas é fato. A ideia é trazer os jogadores para, se não chegar e jogar, para ser jogador com condição de titularidade. Claro que nem sempre é possível ter isso, às vezes um ou outro é uma composição, mas o Cruzeiro quer atacar alguns setores fundamentais, e aí é o técnico Tite que vai definir com a comissão técnica quais são esses setores para o Cruzeiro trazer esses reforços. Algumas coisas todo mundo sabe, né? Por exemplo, um zagueiro pelo menos o Cruzeiro vai buscar no mercado. E aí é um zagueiro com nível importante, né? O Cruzeiro não vai buscar um zagueiro simplesmente para compor elenco. É o que a gente entende de informação. Quem vai ser esse zagueiro? Aí temos que aguardar. Então, é acompanhar e nos próximos dias aí vamos seguir tentando atualizar dentro daquilo que a gente sempre fala. Informar com responsabilidade para deixar o torcedor aí tendo uma expectativa dentro do que possa acontecer. O Gabriel Barbosa é especulado no Santos com a chegada do Tite para o Cruzeiro. Bora falar um pouquinho sobre o Gabigol. Ao longo do programa a gente volta a esse tema, mas é um assunto super importante e acho importante a gente explicar. O Gabigol está completamente fora dos planos do Cruzeiro. Ele já não ficaria por tudo que lhe custa e pelo pênalti perdido contra o Corinthians, a avaliação dentro do clube de que ele não foi sério para a batida e um pênalti super importante que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Para piorar a situação do Gabigol, o novo técnico do Cruzeiro é alguém que ele mesmo ironizou, zombou e tirou sarro quando chegou ao Cruzeiro. Gabigol e Tite tinham problemas nos tempos de Flamengo. Quando ele é apresentado, o próprio Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, fez uma revelação que pegou muito mal com o passar do tempo, né? O Pedrinho BH contou que o Gabigol disse que só não iria para o Cruzeiro se um determinado técnico fosse contratado. No determinado técnico foi contratado 10, 12, 13 meses depois, enfim, quase um ano depois, e o Gabigol está à disposição do mercado. O Corinthians e o Santos são dois dos interessados. O ponto é,
quem vai pagar o salário do Gabigol? Contei para vocês que ele ganha R$2.450.000 por mês, tá? Só que esses 2.450 se referem a salário em carteira e direitos de imagem. O Gabigol ainda tem uma luva, que é um prêmio pela assinatura do contrato, de mais R$1 milhão por mês. Ou seja, o pacote Gabigol sai por R$3.450.000 mês. Ele só tem salário menor do que Memphis Depay e Neymar, entre todos os jogadores que atuam no futebol nacional. Diante desse cenário, nem Corinthians nem Santos têm capacidade para fazer pagamentos desse tamanho. Ao longo do programa, quero falar com vocês sobre, por exemplo, a possibilidade de uma troca do Gabigol com o Fagner. E dessa negociação envolvendo Santos e Gabigol. Há muita gente na Vila Belmiro fazendo força para que o Gabigol volte. Difícil vai ser fazer essa conta fechar diante de todas as cifras astronômicas que envolvem o contrato do Gabi ex-Gol. Dá para dizer isso? Enfim, pelo menos essa temporada não foi uma temporada dos sonhos, ele ficou bastante abaixo. Tá chegando agora? Não mandou sua pergunta? Já manda, aproveita e deixa seu like também. É importante para que a gente chegue para mais pessoas. O YouTube entende as lives legais como lives com muito like. Então, quanto mais likes por aqui, mais a gente chega a pessoas novas. E se você já está sempre por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, tá bom? O Cruzeiro não vai criar dificuldades para liberar o Gabigol, tá? O problema não é o Cruzeiro, o problema é o pacote Gabigol. Cheguei a fazer uma conta, publiquei hoje no meu blog. Cara, o número é assustador, quer ver? Ó? O Gabigol tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028, não se esqueçam disso, tá? No dezembro de 28. E eu já contei para vocês que entre salários, direitos de imagem e luvas, o Gabigol tem direito a R$3.450.000 por mês, certo? Multiplica R$3.450.000 pelos 39 meses que ainda restam até o fim do contrato. A gente está falando do ano de 2026, do ano de 27, do ano de 2028, além do 13º em cada um desses anos. Estou até abrindo a matéria aqui, aí a gente lê essa matéria rapidinho com vocês. Dono do terceiro maior salário do país, Gabigol vira problema de R$134 milhões do Cruzeiro. Então eu vou ler rapidinho a matéria. Gabigol se tornou um problema gigante para o Cruzeiro, tão grande quanto uma pendência de 134 milhões. Essa é a grana a que o atacante tem direito até o fim do seu contrato com a Raposa em dezembro de 28. Tudo porque Gabigol custa 3,45 milhões por mês ao Cruzeiro, fazendo dele o terceiro jogador mais caro do futebol brasileiro. Então, assim, ó, hoje, o grande ponto, deixa eu tirar o anúncio, hoje o grande ponto no Cruzeiro é como negociar o Gabigol. Quem vai topar assumir 100% dessa bolada? Ao que parece, ninguém. Ninguém vai querer assumir R$3.450.000. Então, a tendência é que o Cruzeiro tenha de emprestar o Gabigol e ainda pagar parte dos salários. Ou o Gabigol aceitar a rescisão do contrato. Vocês aceitariam abrir mão de R$3.450.000 por mês? Ou vocês abririam mão de R$134 milhões, que é quanto o Gabigol tem a receber até dezembro de 28? Não estou botando muita fé nessa história não, tá? Será que o Tite pode pedir o Cebolinha, Luiz Araújo e o Plata para o Cruzeiro? O Jensen, o Tite adora Everton Cebolinha, adora. Trabalharam juntos na seleção brasileira, os melhores momentos do Cebolinha foram com o Tite, eu acho que esse é um nome até natural que ele pode pedir. O problema é que o Cebolinha, que já tem 29 anos de idade, não vai ser uma operação barata, é alguém que custa R$1,5 milhão por mês. Sobre o Luiz Araújo, esse é um nome que agrada demais ao Cruzeiro, agradava em especial ao ex-treinador do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, né? O Leonardo o conhecia dos tempos de França, chegou a pedir sua contratação, o Flamengo foi quem vetou o negócio. A chance de o Plata sair do Flamengo me parece ser bem pequena, o Luiz Araújo também, né? O Cebolinha e o Michael hoje são nomes mais facilmente negociáveis dentro da estrutura rubro-negra, tá bom? Alguma notícia de contratação do Cruzeiro? Eu acho que agora, a partir da chegada do Tite, é que a gente vai começar a entender os próximos passos, tá? O que o Cruzeiro garantiu é de que o Miljevic, jogador do Huracan argentino, não será contratado. O pessoal na Argentina tem cravado que o Cruzeiro tem interesse. O Fagner é uma prioridade para 2026,
O Cruzeiro gostaria da permanência do Fagner, até porque o filho dele é super promissor e está nas categorias de base, tá? Enfim, essas são algumas das atualizações sobre a Raposa. O objetivo é deixar vocês por dentro de tudo que tá rolando. Se ainda não deixaram um like, o que é muito chato, né? Pô, eu peço para deixar like, que não paga nada. É só apertar o joinha, você não paga nada. Já deixa o seu like agora, tá? Importante para nos ajudar. Ó, Matheus falando, precisamos de jogadores de alto nível para qualificar o elenco. Inclusive, falando sobre isso, né? Há pouco o Samuca nas Quentes, ele destacou um pouco sobre essa questão do elenco do Cruzeiro para a temporada 2026. Segundo o Samuel, o Cruzeiro vai trabalhar para trazer reforços pontuais, vai manter a base principal do elenco, também, né, não tem necessidade de uma mudança profunda assim, do elenco, incluindo titulares. Aí é uma informação de que, de fato, podemos ter peças novas no time titular, não necessariamente uma contratação só para compor o grupo, mas também algumas peças importantes. O clube irá ao mercado trazer um zagueiro de alto nível, além de outros reforços que deverão chegar com condições de serem titulares na equipe. As reuniões entre a diretoria e a comissão técnica de Tite estão sendo feitas para avaliar os jogadores já mapeados pela direção, trabalho ali do Joaquim Pinto, e apontar quais serão as carências atacadas e aí sim ir ao mercado. O Cruzeiro, para você, posição de titular, o baú, aonde você atacaria nesse momento? Já o Samuel fala de, por exemplo, um zagueiro alto nível Cruzeiro no mercado. Traria um zagueiro para jogar ao lado do Fabrício Bruno, acho que é titular absoluto, e aí rodaria o Vidalba, por exemplo? Eu acho que, assim, se tratando de um time que quer brigar pelas competições, né, eu acho que passa, sim, pela contratação de mais um zagueiro independente se o Vidalba tivesse machucado ou não, tá? Lembrando que o Vidalba está programado para voltar em março, né? Até em março a gente pode ter tido aí, aliás, eu tenho que olhar no calendário, mas assim, pelo menos umas 4 rodadas de Campeonato Brasileiro a gente já vai ter acontecido. Então, não que o Jonathan Jesus não seja um zagueiro confiável, pelo contrário, eu acho que as atuações deles nos 2 jogos aí cravaram que ele é um jogador de alto nível, né? Principalmente pelo contexto dos jogos. Mas é aquela coisa, se a gente quer brigar pelas competições, a gente precisa subir o nível. Eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro, né? De mais um zagueiro ali para poder fazer uma rotação segura, né? Por exemplo, a gente pode ter ali Jonathan Jesus e esse zagueiro para que o Fabrício Bruno e o Vidalba descansem, né? Então, para manter o alto nível, eu acho imprescindível. Eu acho que vai mudar um pouco o perfil das peças, né? Com a chegada do Tite. Eu acho que com o Jardim, por exemplo, ele, em vez de contratar um ponta, aliás, ele contrataria um ponta e um jogador mais parecido com o Christian, né? Para fazer a rotação ali. E aí a gente já vê, por exemplo, o Tite, né? Que precisa de um volante alto, que precisa de um ponta de velocidade, aliás, um ponta que faça gols, né? Que é o que o nosso amigo Douglas comentou. Na verdade, o Cruzeiro já precisava de distribuir melhor a responsabilidade de fazer gols ali no time, né? A gente está falando aí de um Caio Jorge que concentrou esses gols, mas que quando não era ele, a gente não conseguia ter um outro jogador que ajudasse, né? A gente fala de um jogador que contribua com pelo menos 10 gols, aí, um jogador titular, né? E a gente acho que não tem um jogador titular aí no Cruzeiro hoje que tenha feito 10 gols aí na competição. E faz diferença, né? Faz diferença. Então, assim, eu acho que mantém as necessidades, né? O Cruzeiro precisa de um zagueiro, precisa de um primeiro volante, eu acho que isso aí é até mais crucial do que o zagueiro, porém, o primeiro volante ele não necessariamente precisa ser um cara de elite, né? Ele precisa pelo menos competir na posição ali com o Romero, né? Precisa competir. E 2 pontas, né? Porque eu acho que antes a gente estava falando ali de um meia aberto e um ponta, eu acho que agora a gente precisa de 2 pontas, né?
que tem intimidade com o gol, né, de preferência. O Arroyo mostrou ser um cara que, né, que faz gols, mas ele é mais o cara do drible, né? Ele é o cara mais da criatividade e tudo mais. E aí, assim, se não me engano, o Samuel falou que o Cruzeiro trabalha com 5 ou 6 nomes, né? Falou mais cedo. Então a gente está falando de um zagueiro, um volante, 2 pontos, né? Para chegar em condição de jogar. E aí eu acho que a gente precisaria de mais 2 jogadores de composição, né? Um jogador para substituir talvez o Matheus Pereira. E se o Gabriel Barbosa sair, a gente talvez precise de mais um jogador, mais um atacante, né? De mobilidade ali. Porque assim, eu vejo uma galera com uma expectativa muito alta em cima do Vídea Real e eu acho que é um jogador que tem muito potencial, mas é um cara que não fez gol ainda no profissional, né? Acho que não é saudável a gente colocar também uma expectativa tão alta em cima de um jogador que tá vindo aqui, não tá vindo para resolver problema, é um jogador para se desenvolver. A gente nada impede que ele estoure já no primeiro ano, né? Mas a gente teve aí casos de jogadores que não engrenaram de primeiro, como o próprio Caio Jorge. Então talvez a gente precise de mais um atacante ali. Vai depender muito do que o mercado vai oferecer também, né? De opção aí pra gente. Mas eu acho que fecha nisso aí. São 6 nomes, né? 6 a 5 nomes, sendo 4 deles para chegar a disputar a posição. E aí, claro, se tiver alguma saída, substituir. Dito isso, o Marcelo tá mandando aqui, ó. Tá bom então, traz Nino, Fabinho, Gerson e Peck. Tá bom, Valu? Haja euros, né, para Haja essas supermercado. contas. Haja supermercado aí. Assim, o zagueiro é bem importante, né? Já era. Vamos lembrar que foi uma questão uma lacuna que o Cruzeiro tentou com o Valentim Gomes e o Vélez arrastou a situação. O Cruzeiro acabou não conseguindo. Então, acho muito importante, a gente não sabe, né? O Samuel trouxe a informação, mas vamos supor que o Cruzeiro traga 6 jogadores nessa janela. Eu acho que seria muito importante, eu acho que seria fundamental, na verdade, o Cruzeiro conseguir trazer pelo menos 50% desses nomes, vamos supor, seja 4 jogadores ou 6, pelo menos 50% desses caras, eu acho que o Cruzeiro tinha que trazer com capacidade. Acho não. Penso que o Cruzeiro deveria trazer com capacidade realmente de disputar a vaga na equipe principal. Eu acho que o Cruzeiro precisa mais de qualidade neste momento, mais de subir o nível do que necessariamente recomposição. Mas isso a gente sabe, né? Tem uma questão de um orçamento, o Cruzeiro não vai fazer o time do ano inteiro de 2026 já na primeira janela. A gente sabe como é que funciona, né? Mas eu gostaria muito que isso já acontecesse nesse primeiro movimento de janela, que pelo menos 50% dos jogadores do Cruzeiro que o Cruzeiro contratar nesse primeiro momento, sejam jogadores. Eu não gosto nunca de falar assim, chega, apresenta, veste a camisa e joga. Não, porque tem que provar o campo, mas de falar assim, tipo assim, de olhar para o time titular e falar, os titulares vão ter que realmente continuarem no nível que tiveram em 2025, no mínimo, porque se esse cara aí que chegou jogar o que sabe, olha, os titulares estão complicados. Que pelo menos metade das contratações fossem nesse caminho. Vamos ver. Eu acho que pode ser o que pensa também o departamento de futebol, já se sabe, né? A competição a mais que o Cruzeiro tem é muito pesado o nível da Copa Libertadores. Não dá para se brincar. Já é fase de grupo, o primeiro jogo já. É fase de grupo. O Cruzeiro tem que encarar a Libertadores desde o primeiro jogo como mata-mata. Desde o primeiro jogo, como mata-mata. Seja casa, é um mata-mata. Sem essa de. Jogou fora de casa. Empatezinho tá bom. Né? Empatezinho tá bom. Não, cara. Assim, não tô falando que não pode empatar fora de casa, não. Mas assim,
a Libertadores é muito pesada, muito, muito difícil. Eu tenho certeza que as pessoas têm consciência disso no Cruzeiro. E o Cruzeiro disputou um torneio de nível bem abaixo da Libertadores o ano passado. E com este elenco atual não conseguiu ter êxito, colocando os melhores, rodando o elenco, né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção para que neste momento trazer qualidade é mais importante do que composição. Lógico, você precisa de balancear. Não dá só para trazer jogadores titulares. Mas nesse primeiro instante eu acho que essa necessidade ela grita, né? Então o zagueiro, volantes é o seguinte: o primeiro volante fecha com o Baú. Só acho que assim seria importante conseguir trazer um volante deste primeiro nível também. E eu não tô querendo colocar o Romero no banco, não, tá, gente? Só não tô querendo mais viver a situação de Romero não joga, fudeu. Não dá pra gente viver isso mais um ano. Não dá. E aí tem uma situação. Eu não sei. Eu sei que muitos já pensam assim: o Christian não vai jogar onde ele jogou. Será? O Jadson, durante um bom. Eu sei que o Jadson, tecnicamente, foi um jogador muito mais, pelo menos pra mim, né? Muito melhor tecnicamente que o Christian, mas tinha problemas. Ele não. Fisicamente, ele não aguentava fazer metade do que o Christian faz. E ele jogou ali, pelo lado do campo, foi muito importante. Não estou tentando espelhar um Corinthians no Cruzeiro, não, tá? Mas eu não sei, eu particularmente tenho uma dúvida, se o Christian com o Tite não vai jogar ali por aquele lado. Se ele jogar, um primeiro volante e um segundo volante. Se ele não jogar, um primeiro volante e um ponta, que o Baú falou, entende? O centroavante, né? Concordo demais com o Baú. O Neiser tá vindo para ser desenvolvido, né? Tipo assim, Caio Jorge foi vendido, tá tranquilo, temos o Neiser. Ele não veio para isso, pessoal. Ele pode se tornar isso, como falou o Baú, mas ele não veio para isso. Ele veio para ser desenvolvido. E é isso, eu fecho nesses. E no caso do Matheus Pereira, né? É uma situação bem importante também. O tio Paulo foi embora, não que ele tenha feito às vezes ali do Matheus Pereira, mas a gente precisa de alguém também que, mesmo que mude a característica, quando sai o Matheus Pereira, que é um cara mais de cadência, o substituto do Matheus Pereira é um meia mais de condução de bola, mas que ajuda a construir no time. A gente não tem nada hoje que supra minimamente a ausência do Matheus Pereira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!